Boa noite e seja bem-vindo a mais um culto em casa. Que o seu coração esteja aberto para receber tudo que o Senhor tem para falar ao seu coração, no nome de Jesus Cristo. Nessa noite teremos uma reflexão abençoada trazida pela nossa querida irmã Simone Zaio. Nós também teremos um momento de intercessão através do ministério de oração da nossa igreja. Teremos um momento de adoração e louvor. Eu convido você então, neste momento, a parar um tempinho para ser reabastecido pela presença do Senhor através deste culto. Sejam bem-vindos a mais um culto em casa. Que nós temos um papel a fazer, que é orar, interceder. Então é isso que nós vamos começar. Nós vamos começar orando ao Senhor por estes motivos e vamos continuar por tantos outros que o Senhor está nos trazendo. Então seja bem-vindo, Deus abençoe o seu coração, mesmo na sua casa. Se você quiser, pode dobrar os seus joelhos. Se você quiser ficar de pé, o que você quiser fazer, Deus reconhece a intenção do seu coração e não a atitude do seu corpo, mas do seu coração. Amém? Vamos orar? Querido Deus, já estamos aqui, Jesus, diante do altar do Senhor. Já estamos aqui, Deus, com o nosso coração muito alegre, porque o Senhor já nos trouxe a este lugar, porque o Senhor nos deu o privilégio, Deus, de diferente de muitas pessoas que estão, Deus, não só pelo Covid-19, Deus, afastado das suas funções naturais, afastado das suas famílias, afastado, Deus, da sua vida cotidiana, mas existem muitas outras pessoas, Deus, por tantas outras enfermidades, sejam elas físicas, sejam elas mentais, sejam elas espirituais, Deus, que estão, ó Deus, impedidas de estar diante do altar do Senhor, de reconhecer o Senhor como o único Senhor e Salvador, Deus, da nossa vida, como o único que tem todo o poder nos céus e na terra, Deus, para mudar a nossa história. Jesus, são pessoas que estão passando, como Deus, o Senhor movimentou o coração dessa igreja. Glória a Deus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade, Jesus, de sermos sacudidos, de sermos, ó Deus, incomodados, de sermos, ó Deus, retirados dessa zona de conforto, para sermos uma igreja valente, uma igreja ativa, uma igreja que não vem aqui apenas a passeio, mas uma igreja que dentro dessas portas está em movimento, fora delas está em movimento, em todos os lugares estamos em movimento, Senhor. E eu louvo ao Senhor, porque o Senhor nos amou, e esse amor nos alcança desta forma, Pai. E este movimento começou especialmente pela vida da nossa família pastoral, e é por isso que nós estamos neste segundo turno de oração, de ontem para hoje aqui, Senhor, reunidos no nome de Jesus, para adorarmos ao Senhor, para invocarmos ao Senhor, Deus, para Deus clamarmos ao Senhor, que o Senhor venha restaurar por completo, Deus, a vida do nosso pastor, dando a ele em nome de Jesus saúde, dando a ele em nome de Jesus, ó Deus, o renovo do teu Espírito, dando a ele, Deus, a alegria de saber que o Senhor os cuida, mas que existe uma família aqui que se importa com eles, uma família que anseia por vê-los aqui reunido conosco, uma família também, Deus, que sente a sua dor, que sabe que eles estão passando por um momento muito difícil e que nenhum de nós gostaríamos de estar no lugar deles, ó Deus, e como não podemos estar, mas o Senhor Jesus, que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que pesava sobre nós, o Senhor passou por todas estas provas, o Senhor Jesus está, ó Deus, no lugar deles, o Senhor está com eles, o Senhor já comprou esta briga no mundo espiritual, e é o Senhor que vencerá e não é nós, ó Deus, mas como igreja do Senhor, Deus, com reverência à palavra do Senhor, como obediência aos mandamentos do Senhor, nós estamos aqui para buscar, para invocar o teu nome, Deus, para nos colocarmos diante do único que tem a resposta para o mundo inteiro, Deus, para dizer que nós dependemos do Senhor, que nós precisamos do Senhor, que nós desejamos, ó Deus, a ação direta do teu Espírito, controlando as nossas vidas e as nossas ações, Pai. E por isso nós entregamos, Deus, a vida do nosso pastor, pedimos em nome de Jesus pela vida da Iana, que ainda está, Deus, na dependência direta do teu Espírito.
precisando do socorro do Senhor, Deus, na sua saúde. Deus, pela vida do Ian, da Liz, que glória a Deus, já estão muito bem, mas carecem da atenção dos seus pais, que não estão tão bem assim, Deus, para representá-los. Então, em nome de Jesus, Deus, restaura por completo, socorre, Deus, neste momento. Jesus, existe a família, Deus, da Iana, que precisa da graça do Senhor e do socorro do Senhor. Deus, são milhões e milhares de pessoas, ó Deus, espalhados pela face da terra, que precisam desta mesma graça, deste mesmo favor e desta mesma misericórdia. E se não for o Senhor, Deus, nenhum deles poderá receber, Deus, aquilo que só o Senhor pode dar. Os homens não podem fazer, Deus. Muitos chegam a um lugar onde a medicina chega para a família e diz que não há mais o que fazer, que a resposta é aguardar então o fim. Mas o Senhor vem com a palavra do Senhor. E quantos nós já testemunhamos, ó Deus. Eu mesmo, na minha família, Deus, já tive, Deus, um ente da minha família desenganados pelos médicos, e o Senhor deu a palavra final, e para a glória do Senhor Ele está vivo. Ele está testemunhando do poder e da grandeza do Senhor. Mas existiu uma família que intercedia, existiu uma família que não abriu mão e que creu até o fim. E eu sei que o Senhor, Deus, requer de nós essa postura de adoradores que te adoram em espírito e em verdade, que não desiste, que não desiste diante, ó Deus, das perspectivas deste mundo, Pai. Então, em nome de Jesus, nós intercedemos pela vida da nossa família pastoral em especial, mas também nós acrescentamos, ó Deus, todos aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, dentro dos seus lares, que estão em estados, ó Deus, que não tem nem recurso médico, que não tem para onde ir, que não tem socorro, Deus. Mas o Senhor diz para onde olharemos, e a palavra diz que nós, né, Davi olhando, diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Em nome de Jesus. Muitos não te conhecem, Senhor, e precisam te conhecer para olhar para ti. Nós precisamos espalhar esta verdade. Nós precisamos testemunhar desta verdade, ó Deus, porque existem pessoas que não sabem nem para onde olhar. Nós temos para onde olhar, e nós olhamos para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, e nós sabemos que do Senhor vem o nosso socorro, mas muitos não sabem que do Senhor vem o socorro. Então nós imploramos ao Senhor nesta noite: seja o socorro, Deus, daqueles que não te conhecem, seja o socorro daqueles que não acreditam no Senhor porque nunca tiveram uma experiência com o Senhor. Deus, existem cristãos que estão há muitos anos dentro da casa do Senhor e nunca tiveram uma experiência contigo, Deus. É tempo de viver experiência com o Senhor. É tempo de fundamentarmos a nossa fé única e exclusivamente no Senhor. Então, em nome de Jesus, Deus, movimenta a sua igreja. A partir de ontem, Deus, movimenta a sua igreja para depender do Senhor, para buscar ao Senhor, para invocar ao Senhor em tempos, ó Deus, tão necessários, e até mesmo naqueles tempos onde nós não estamos precisando das coisas deste mundo. Seja em momentos de muita alegria, Deus, mas também nos momentos de dor possamos olhar para Ti. Nós imploramos ao Senhor, Deus, por todas as frentes, ó Deus, que estão diante da pandemia. São tantas pessoas, desde o porteiro, Deus, até mesmo aquele intensivista que fica ali, ó Deus, naquela zona mais perigosa, naquele lugar, ó Deus, aonde entram com vida e muitos não saem mais com vida. Jesus, seja o alento, Pai, daquele povo. Jesus, leva os Teus servos ali, ó Deus, para que esses médicos tenham um encontro com o Senhor também, porque eu sei que muitos sairão dali, ó Deus, conhecendo o único e verdadeiro Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, socorre, dê força, dê ânimo, alegria a este povo, em nome de Jesus. E também, Deus, nós queremos pedir ao Senhor, Deus, pelas famílias da nossa igreja, Senhor. Aviva o coração das nossas famílias, ó Deus. Deus, desperta o coração da igreja do Senhor para que retorne à casa do Senhor, para que retorne à atividade. Muitos, ó Deus, estão esperando uma possibilidade até mesmo de fechar novamente para dizer: eu queria estar lá. Ainda é tempo. Venha que o Senhor venha atrair o coração, ó Deus, deixe para que eles tenham um compromisso com o Senhor, para que voltem para suas atividades, para que voltem a estar nos cultos, para que estejam aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Nós respeitamos ao Senhor e respeitamos também as ordens dos homens, e nós estamos aqui em reverência e também com obediência, e não há perigo para aqueles que temem ao Senhor e que cumprem, ó Deus, as ordenanças. Então desperta o coração da igreja do Senhor, Deus, para estarmos aqui unidos num só corpo, para adorarmos ao Senhor e para combatermos o bom combate que o Senhor tem nos dado.
E no mais, Jesus, nós entregamos este turno de oração no teu altar. Pedimos, ó Deus, que aqueles que estão nas suas casas sejam visitados agora em nome de Jesus. Recebam a cura agora pelo poder do nome de Jesus. A cura na mente, na alma, no coração. Muitos estão enfermos, ó Deus, pelo medo. Muitos estão enfermos, ó Deus, por se preocuparem demais com o dia de amanhã e não viver o dia de hoje. Quantas pessoas estão anuladas nas suas casas. E é tudo isso que Satanás quer, que nós venhamos viver, ó Deus, recuados pelo medo. Mas esse não é o espírito que o Senhor nos dá. O espírito que o Senhor nos dá, ó Deus, é de coragem, é de obediência, é de amor e de coragem, de alegria. Em nome de Jesus, visita os teus filhos agora, aqueles, ó Deus, que podem estar aqui, mas não estão. Deus, dê alegria, dê, ó Deus, o desejo de estar na casa do Senhor. Deus, anima o coração dos teus filhos, mas aqueles, ó Deus, que por necessidade não estão aqui, recebam agora em nome de Jesus a visitação do teu Espírito. Receba a bênção do Senhor, receba a cura do Senhor, recebam a libertação do Senhor, recebam a vida de Cristo Jesus, e que ainda hoje possam viver algo sobrenatural da parte do Senhor, porque é impossível estar diante de um Deus vivo e continuar da mesma forma. O Senhor é vivo e não é nós, mas é o Senhor, é o poder do Senhor, e por isso nós adoramos ao Senhor nesta noite, e nós te pedimos em nome de Jesus, enche este lugar da glória do Senhor, enche este lugar da presença do Senhor. É o que nós te pedimos e que nós adoramos ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma quarta-feira com o nosso culto. Eu espero que a palavra que venha hoje através de mim seja de edificação para a vida dos irmãos, que traga ensinamento, que traga aprendizado, porque é o que Deus tem para as nossas vidas, é aprendermos dele, é estarmos com ele diante de tudo que tem acontecido, mesmo nas nossas casas, nos nossos lares. O importante é que estamos juntos e unidos em Cristo. Então, a palavra dessa noite é aprendendo com a mulher do fluxo de sangue. Essa passagem está no livro de Marcos 5, eu vou começar a ler do 24b até o 34. Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pelos Teus ensinamentos. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque a Tua misericórdia, ela é para sempre nas nossas vidas. Nos instrua, Senhor Deus, que o Senhor venha usar-me nesta noite, ó Pai, para falar, ó Deus, o que o Senhor quiser ao Teu povo, Senhor Jesus. Usa-me como um instrumento nas Tuas mãos, e que aqui, Senhor, tudo que for dito seja para a edificação do Teu povo, da Tua igreja, Pai. Obrigada pela oportunidade, Senhor Deus, de estar na Tua presença, de estar aprendendo mais do Senhor. Muito obrigada, Deus. Abençoa, Senhor Jesus, a todos nesta noite com aprendizado, ó Deus. Que cada um, ó Pai, seja tocado pelo Teu Santo Espírito neste momento, ó Pai, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos começar o nosso culto, né? Vamos ler a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a pegarem a sua Bíblia e abrir no livro de Marcos 5, a partir do 24b. Vamos lá, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor. E seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus,
veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Amém. Então, irmãos, a gente vai aprender um pouquinho com essa mulher, né? O que Deus fez na vida dela, e vamos começar, né, conhecendo um pouco da história dessa mulher e do contexto em que se passou essa história, né? Nós vemos que em Levítico 15, 25 a 27, né, a lei para as pessoas que tinham esse problema que estava acontecendo na vida dessa mulher. Então vamos pegar a nossa Bíblia e vamos ver o que diz o livro de Levítico 15, 25 a 27, né? Para a gente entender o quanto era prejudicial para a vida dessa mulher esse problema, esse mal que ela padecia, né? Então vamos ver qual era a lei para quem tinha o fluxo de sangue. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, e quando tiver o fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia, será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre a que se deitar todos os dias do seu fluxo será-lhe-á como a cama da sua separação, e toda coisa sobre a qual se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. Então nós vemos aqui que essa mulher com esse mal, ela era dada como uma pessoa imunda, como uma pessoa impura, segundo as leis daquela época, né? E aqui no versículo 32 fala: esta é a lei daquela que tem o fluxo de sangue, não é? Então a gente vê aqui que ela padecia desse mal e o quão prejudicial isso era para a vida dela, em todos os sentidos da vida dela, né? Então a história da cura da mulher do fluxo de sangue está registrada também nos evangelhos sinóticos. Aparece nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né? Mas eu vou me concentrar aqui, irmãos, na passagem do Lucas, conforme nós lemos, né? O homem naquela época, o homem deveria recitar 3 bênçãos cada dia, né? E havia naquela época, né, por parte dos homens na sociedade, uma recitagem que eles faziam naquele tempo, não? E eles diziam assim, era uma oração. Essa oração fazia parte do culto matinal deles, né? Para a gente ver a sociedade que ela estava inserida. Era uma sociedade totalmente machista, né? E não valorizava a mulher, né? E o homem, ele recitava essas bênçãos todos os dias, né? Que me fizeste do povo de Israel, que não me fizeste mulher e que não me fizestes ignorante. Olha só, né, como era complicado a vida de uma mulher naquela época. Vamos conhecer um pouquinho, né, das prioridades da mulher naquele tempo, como a mulher era vista naquele tempo, para a gente poder entender um pouco mais o sofrimento daquela mulher, né? Os sábios do Talmud,
interpretavam o versículo "Toda a glória da filha do rei na sua casa", no Salmo 45:14, ensinando que a honra da mulher exige que ela fique na sua casa, cumprindo sua função essencial de ter filhos, cuidar do seu marido, né, no cumprimento dos seus preceitos. Então ali, do ponto de vista sociológico, ela era dependente primeiro do pai, porque como filha ela devia obediência ao pai, depois ela deveria obediência e submissão ao seu marido, né? Essa era a importância da mulher naquele tempo. A presença da mulher em um lugar público, seja na rua, no mercado, no tribunal, era uma ofensa, era um desrespeito. Nos eventos públicos, nos eventos religiosos, ela não podia aparecer. A função dela, o que exaltava a vida dela, era ser mulher e procriar, e cuidar da casa e do marido, não é? Então, essa era o papel da mulher naquela sociedade, naquele tempo. Ela não tinha voz, ela não podia falar em público, ela não podia estudar, o estudo era para os homens, tudo era proibido para ela, né? Então, qual era a função dela essencial? Né? Ter um marido, criar os seus filhos e ser uma excelente dona de casa. E tinha uma coisa ainda muito pior naquela época, né? Que se a mulher fizesse qualquer coisa, ela podia ser repudiada. Por mínimas coisas, ela poderia ser repudiada e devolvida ao seu pai, e isso era um problema terrível na vida da mulher, né? Então, irmãos, era essa situação da mulher no tempo em que aconteceu isso com a mulher do fluxo de sangue. Era essa a sociedade a qual ela estava inserida. Era uma vida difícil para ela, né? Vamos ver aqui quem era essa mulher, né? A Bíblia ela não tem o registro do nome dessa mulher, a gente não sabe o nome dela. Tudo que a gente sabe é que provavelmente ela morava em Cafarnaum, porque Jesus estava ali naquelas redondezas de Cafarnaum. E antes de se encontrar com Jesus, que ela já havia sofrido há 12 anos dessa enfermidade. Então, além disso, né, como a gente já viu na lei mosaica, a mulher enfrentava uma série de privações religiosas e sociais. Ela estava passando por todas essas dificuldades. Além da enfermidade dela, uma pessoa quando está doente, irmãos, o que mais interfere na vida dela? Ela fica abalada, né? Além da doença física, ela fica abalada emocionalmente. Imagina a vida dessa mulher. Ela não podia ir ao templo, ela não podia tocar em ninguém. Aonde ela sentava, ela era impura, ela era excluída da sociedade, do convívio social. Já pensou você chegar em um ambiente e todas as pessoas se afastarem de você? Você não poder tocar em ninguém? Você ser considerada uma pessoa impura? Além do constrangimento de você estar doente, você ainda tinha o constrangimento social da rejeição das pessoas à sua volta. Então essa mulher enfrentava muitas dificuldades no seu tempo, não é? E tudo que ela tocasse ficaria imundo. Tudo que ela tocasse ficaria imundo. Aqui nos versículos 25 e 26, a gente vai entender qual era o problema dessa mulher, né? Vamos aprender um ensinamento. Qual é o problema enfrentado por essa mulher? Vamos recapitular aqui versículo 25 e 26. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Vamos ver qual era o problema número 1 dessa mulher, não é? Há 12 anos ela tinha um fluxo de sangue. Então, não era um dia, não eram 2 dias, ela estava ali enferma há 12 anos. É muito tempo. Imagina, a gente pega uma enfermidade aqui, fica 1, 2, 3 dias doente, a gente já se sente incomodado, porque você não pode trabalhar, porque você fica pensando o que vai acontecer, eu vou perder meu emprego, isso e aquilo outro, né? A gente se sente inútil, uma série de coisas começa a acontecer dentro de nós emocionalmente.
E o primeiro problema dessa mulher é que ela já estava ali há 12 anos acometida dessa enfermidade, né? O segundo problema que a gente encontra nessa leitura é que havia padecido muito com muitos médicos. Ela já tinha ido a vários médicos, né, tentar uma cura para a enfermidade dela. É interessante que a Bíblia ressalta dela ter ido procurar essa ajuda e ela não conseguiu. O que eu posso tirar aqui desse texto não está escrito, mas dava a entender que ela estava sendo enganada, que as pessoas sabiam que ela não tinha cura, mas mesmo assim insistiam em oferecer um tratamento para ela. Não, aliás, eles não sabiam como ela poderia ser curada, não sabiam identificar a enfermidade dela, não tinham uma cura efetiva para ela, mas eles faziam algo ali para que ela tivesse esperança, e ela tinha esperança. Terceiro problema dela, ela gastou tudo o que ela tinha, né? Ela investiu todo o dinheiro dela para a cura dessa enfermidade. E a gente vê, ela padecia muito, né? Eu achei interessante essa palavra padecer muito com os médicos. Então, ela tinha problemas com essas pessoas. Ela padeceu na mão dessas pessoas. Eu entendo aqui, irmãos, que ela era enganada por essas pessoas, mas ela tinha esperança de ser curada. Ela não desistia, ela insistia, ela queria ser curada do mal que ela estava cometida. Ela queria voltar a fazer parte da sociedade, ela queria voltar, a gente não sabe se ela tinha uma família, filhos e maridos, mas ela tinha um desejo profundo de ser curada do mal que era cometida. E aqui a gente vê que no terceiro problema dela, ela gastou toda a fortuna dela. Isso remete que ela tinha bens, que ela não era qualquer pessoa, ela era uma pessoa que tinha bens, porque a Bíblia informa que ela gastou tudo que ela tinha. Ou seja, ela tinha bens para gastar, ela tinha bens para investir. E o problema número 4, que apesar de todo o esforço dela gastar a fortuna inteira dela, de nada aproveitou. Antes, ela ia de mal a pior, ela não conseguiu uma melhora. Ela investiu tudo que ela tinha e não adiantou. Gastou todo o seu dinheiro, toda a sua esperança. E o que a gente entende aqui? Que quanto mais ela fazia isso, mais frustrada ela ficava. Mais frustrada ela ficava. Mas assim, uma coisa positiva que eu posso ver nessa situação, né, é que ela não desistiu. Ela insistiu em ser curada. Ela não abandonou nenhum tipo de oportunidade que apareceu para ela ser curada. Ela tentou de tudo. Tudo que ela podia fazer para ter a cura dela, ela fez. E a gente vê aqui que diante de toda essa situação dela, a posição da mulher aqui, o que nos retrata o posicionamento dela como mulher? Tudo isso indica a situação desesperada dessa mulher. Nos últimos 12 anos, ela havia passado não só uma doença física, mas ela havia passado solidão, ela havia passado rejeição, ela tinha problemas físicos e ela tinha problemas emocionais e certamente ela tinha problemas sociais, porque as pessoas tinham medo de chegar perto dela. As pessoas a viam como uma pessoa impura. E sabe lá Deus que tipo de julgamento a mais essa pessoa era cometida, né? Porque ainda hoje, irmãos, quando a gente passa por uma dificuldade, muitas vezes, quando a gente é crente, quando a gente é um servo de Deus, a gente é mal visto. As pessoas pensam que a gente está passando aquela dificuldade porque cometeu algum pecado. É ou não é? Então, certamente, inclusive isso, essa mulher é acusada. Mas a Bíblia não relata nenhuma coisa errada que essa mulher tenha feito. Que ela é colocada como uma mulher de bens, como uma mulher de posse que procurava sua cura. Em momento nenhum a gente vê dizer nada de mal a respeito do caráter dessa mulher. Mas, como a sociedade que ela estava inserida, nós já vimos aqui como é que era a situação, certamente havia muitos julgamentos para essa mulher, para ela estar nessa condição, né? Ela era vista como uma pessoa
obviamente não tinha sido agraciada por Deus. Que obviamente aquilo aconteceu na vida dela porque alguma coisa de mal ela havia feito para estar naquela condição impura, né, rejeitada. Ela era entendida que Deus tinha feito alguma coisa de errado com ela, ela era rejeitada pelo Senhor, não é? E acredito que isso incomodava profundamente essa mulher, essa rejeição toda, e ela insistiu em ser curada, insistiu em mudar de vida, insistiu ali até o último momento que ela pôde, né? E um ponto positivo que eu tiro dessa situação, apesar de tudo aqui ser negativo, irmãos, a mulher está 12 anos com fluxo de sangue, a mulher tenta fazer tudo que ela pode com o dinheiro dela, ela não consegue, a mulher vai em médico, essa mulher faz tudo, não é? E nada adiantou. Mas um ponto positivo que eu tiro da história dela é que ela não desistiu. Em momento nenhum ela desistiu. A gente vê aqui que nesses 12 anos ela fez muita coisa. Ela correu atrás, ela tinha esperança de ser curada. E mesmo assim, ela ia de mal a pior. Vejamos bem aqui que eu acho que nesse momento ela já estava sem forças. Obviamente sem força física, porque ela estava doente, estava abalada emocionalmente e estava praticamente no fundo do poço, podemos dizer assim. E vamos ver aqui um ensinamento para os nossos dias. E se fosse com você? O que você faria? Qual é o teu problema? O que está acontecendo na tua vida que está te levando ao desespero, que está te levando a fazer várias tentativas em tudo? O que tem te afligido? O que tem acontecido com você que você não encontra uma solução, que você está padecendo? Aqui nós podemos ver que essa mulher ela está padecendo de uma enfermidade. Mas, irmãos, e hoje? O que tem acontecido nas nossas vidas que tem tirado as nossas forças, que tem tirado a nossa paz, que tem feito com que a gente fique desanimado? Vamos fazer uma reflexão, né, sobre isso, sobre o que tem acontecido nas nossas vidas que tem tirado as nossas forças. Mas sempre há uma esperança, irmãos. A dificuldade, ela vem sobre as nossas vidas. Não para que a gente desista, não para que a gente abra mão de tudo, se entregue, mas é para a gente lutar e saber que Deus, Ele é conosco, Ele é nas nossas vidas, é dele que nós vamos receber, é com Ele que nós vamos passar pelo deserto. Nós vemos aqui que o deserto dessa mulher foi uma enfermidade. Mas nós vamos ver também que ela não vai permanecer nesse deserto, que ela vai vencer, não é? A gente vai ver que ela vai vencer e que ela não desistiu. E isso, irmãos, nos encoraja com os nossos problemas, com as nossas questões. Como nós podemos enfrentar as nossas dificuldades? De que forma eu enfrento as dificuldades? Aonde eu busco solução? Não é? Para quem eu peço socorro? Essa mulher encontrou socorro, mas não foi no seu dinheiro, não foi com os homens, mas ela encontrou socorro, um socorro bem presente na vida dela. Ela encontrou socorro em Deus, como nós vamos ver mais à frente. Então, irmãos, isso serve para as nossas vidas, que quando nós estamos em dificuldade, há uma saída. Sempre há uma saída quando nós buscamos ao Senhor, quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, quando nós somos chamados a mergulhar profundamente na nossa dificuldade, quando nós olhamos para o alto, quando nós paramos de olhar para as coisas deste mundo, para o dinheiro, para aquilo que o mundo pode dar, você vai encontrar uma saída, porque Deus é a nossa saída. Deus é a nossa melhor solução. Deus sempre vai nos dar, diante da aflição, diante de tudo que nós temos enfrentado, Ele sempre vai nos dar um refrigério. É nele que nós encontramos o nosso consolo. Essa mulher ela esteve aflita, essa mulher ela esteve desamparada, essa mulher lutou. Certamente riram dela, humilharam ela, enganaram ela. Mas ela encontrou refrigério no Senhor.
ela foi encontrar refrigério onde? Aos pés de Jesus. E nós, aonde nós estamos encontrando o nosso refrigério? Aonde nós estamos buscando uma saída para as nossas vidas? Vamos refletir, irmãos, e vamos estar atentos aos acontecimentos. Vamos estar atentos a tudo que acontece ao nosso redor. Vamos buscar uma saída com aquele que pode tudo, com aquele que nunca vai nos desamparar, né? Os nossos bens materiais, eles podem passar pelas nossas mãos. Quando você está enfermo, o teu dinheiro pode não ser a saída, como não foi a saída dessa mulher, não é? Não foi a saída dela. Ela tinha bens, ela tinha posse, mas não resolveu. Muitas vezes, irmãos, nós vamos encontrar uma saída somente em Cristo. Porque só em Cristo nós temos toda a resposta, toda a saída para as nossas ansiedades, para os anseios do nosso coração. E quando nós estamos com Ele, irmãos, nós enfrentamos as coisas de uma forma bem melhor, de uma forma em que nós encontramos a paz, o refrigério em nossas almas. Agora nós vamos ver, quando nós ouvimos a respeito de Jesus, qual é a nossa atitude? Quando nós ouvimos a falar a respeito de Jesus, qual é a nossa atitude? Não é? Vamos aprender com essa mulher, qual foi a atitude dela? Ela foi ao encontro de Jesus. A gente pode ver isso no versículo 27a. Vamos aqui olhar na nossa Bíblia. O que diz o versículo 27a? Ouvindo falar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus, né? E o que será que essa mulher ouviu falar de Jesus? O que foi que despertou tanto encorajamento nessa mulher? Quando nós ouvimos falar de Jesus, o que a gente faz? A gente para ouvir? Ou a gente não quer saber? Ela se interessou, porque ouvindo falar de Jesus, ela teve uma atitude. Digamos que essa mulher estava aflita, já tinha procurado tudo que era cura e ela não achou nada, né? Mas ela tinha esperança. Ela tinha uma esperança. E quando ela ouviu falar de Jesus, o que foi que ela ouviu falar a respeito de Jesus, né? Jesus estava seguindo por um caminho em Cafarnaum, cercado por uma grande multidão, né? E ele já havia feito muitas curas. E o que chegou aos ouvidos dessa mulher? Certamente ela estava lá na casa dela. Vamos imaginar, você lá no lugar dessa mulher. Vamos tentar imaginar o que se passava, como ela se comportou. Chegou lá a vizinha dela e disse: olha, sabe, Jesus, aquele que está curando, aquele homem está fazendo grandes coisas, né? Ele foi e transformou ali água em vinho, lá em Caná da Galileia. Estava lá tendo uma festa, quando tudo parecia perdido, acabou o vinho, Jesus foi lá e transformou a água em vinho. E a festa continuou. Depois ela ouviu: olha, a sogra do discípulo dele, sabe? Ela foi curada. Sabe a sogra de Pedro, que estava lá na casa dela enferma? Ela foi curada por Jesus. Jesus curou ela. Depois lá vem um outro: olha, ele curou um paralítico. Depois já vem uma outra informação: olha, Jesus curou o servo do centurião. Ele era romano. E Jesus curou o servo dele mesmo assim. Não é? Olha, eu vi, ele ressuscitou o filho da viúva. Nossa, o coração dessa mulher começou a ficar todo cheio de fé, todo cheio de esperança. Será que tem jeito para mim? Será? Então os pensamentos dela, a fé dela ali foi crescendo. Certamente ela absorveu aquilo, ela creu no Senhor Jesus, ela creu no poder dele. E ela se encheu de esperança. O que você tem ouvido? A quem você tem dado ouvido? Aonde você tem buscado uma saída? Será que quando alguém te fala de Jesus é um assunto interessante que você procura saber mais e mais e mais e procura seguir, procura correr atrás dele? Será que está acontecendo isso, irmão, na sua vida?
Nós devemos procurar Jesus só na dificuldade, não. Nós devemos correr atrás dele em todo e qualquer momento. Quando estamos felizes, devemos correr atrás dele e dar glória a Deus porque obtivemos vitória. Mas também no nosso momento difícil, a gente tem que correr atrás de Jesus também, não é? A quem você tem dado ouvidos? Quem tem sido o teu socorro? Aonde você tem buscado ajuda? De quem você tem buscado ajuda? Às vezes, irmãos, as coisas acontecem dificuldade na vida da gente porque a gente não tem a fé suficiente no nosso Senhor. A gente quer encontrar apoio nas pessoas. As pessoas são úteis? Sim, são. Glória a Deus por isso. Mas eu não posso depositar a minha esperança toda numa pessoa. Porque essa pessoa ela é falha, ela pode errar. Os médicos falharam com essa mulher. E a Bíblia nos deixa claro ali entender, pelo menos eu vivenciando a situação dela, não está escrito, tá, irmãos? Mas eu entendi que ela foi enganada. E que as pessoas sugaram tudo que ela tinha, não se compadeceram dela, mesmo ela sendo enferma. Mesmo ela com essa dificuldade, as pessoas não se compadeceram dela. E ela, ao ouvir falar de Jesus, ela, deu atenção. Deu atenção. Ela buscou socorro em Jesus, não é? Jesus acalmou uma tempestade. Jesus dominava sobre doenças, sobre fenômenos naturais. Quem é esse homem? Esse homem despertou a fé dessa mulher. Pronto, agora sim, agora eu vou ser curada, né? E Jesus expulsava demônios. Jesus estava saindo lá de Gadarena, estava voltando para Cafarnaum. Certamente essa mulher era daquelas redondezas, não é? E ela deu ouvidos ao Senhor Jesus. E quando nós damos ouvidos ao Senhor Jesus, coisas acontecem na nossa vida. Nós começamos a ser cheio de quem? Quando a gente busca a Jesus, a gente começa a ser cheio de quê? Daquilo que Jesus pode nos dar. Amor, esperança, fé. Há um renovo dentro de você, não é? E isso tudo começou a impulsionar esta mulher. Nós vemos aqui no versículo 27b a 29 que o que ela faz? Né? Veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe estancou a fonte do sangue e sentiu no seu corpo estar já curada do seu mal. Imagina essa mulher, a coragem e a fé que ela teve. Ela não poderia tocar nas pessoas porque ela era considerada impura. Se ela tocasse em Jesus, ela ia fazer com que ele ficasse impuro. No livro de Mateus e de Lucas, fala que ela tocou na orla, na parte baixa das vestes de Jesus. Certamente, essa mulher ela foi se rastejando. Eu imagino ela se esticando toda, se rastejando para tocar no Senhor Jesus só na orlinha ali dele, porque ela tinha medo de torná-lo impuro. E ela tinha receio do que poderia acontecer com ela ali naquele momento. Mas pela fé, irmãos, pela fé ela tocou, pela fé ela foi movida, pela fé ela teve esperança, pela fé ela foi levada para o Senhor Jesus, a tocar nele. E ela acreditou que se ela tocasse só na vestimenta dele, ela seria sarada, que ele não precisava dizer nada, que ele não precisava fazer nada, porque ela creu no poder de Jesus. Você crê no poder de Jesus? Como é que está a sua crença? Movida pela fé, um milagre aconteceu na vida dela. A atitude de Jesus. E qual foi a atitude de Jesus nesse momento? Não é? Jesus está lá, ele foi tocado, ele sentiu que saiu o poder dele, e o que ele faz? Ele estava sendo comprimido por uma multidão, e ele pergunta: quem tocou?
Certamente todo mundo começou a olhar para um lado, para o outro, mas meu Deus, existe uma multidão aqui, um monte de gente deve ter tocado no Senhor. Não estou entendendo sua pergunta, mestre. Como? Quem me tocou? Olha a multidão aí ao seu lado, olha a multidão te apertando. Certamente muita gente lhe tocou. Não, Jesus insistiu. Eu senti um toque diferente. Não é? Eu senti um toque diferente. A gente fica pensando, né, irmãos, que decepção. Em uma multidão de pessoas, apenas uma pessoa tocou em Jesus de forma diferente. Que decepção. E hoje, irmãos, qual tem sido o seu toque em Jesus? Você tem tocado em Jesus de forma que ele sinta o teu toque? Ou você só é mais um no meio da multidão? Você tem feito a diferença? Você tem despertado o interesse de Jesus, o olhar de Jesus para você, para a sua vida? Como está o seu relacionamento com Jesus? Não é? Porque é muito triste ali naquela multidão inteira, apenas uma pessoa ter tocado de forma diferente em Jesus. Aí a gente fica se perguntando, mas se Jesus sabe todas as coisas, será que ele não sabia quem tinha tocado nele? Por que ele perguntou? Não é? Por que será que Jesus perguntou quem tinha tocado nele? Certamente ele queria evidenciar que o poder dele, que a cura dele era mediante a fé das pessoas. Que ele poderia fazer se você tivesse fé. E ele queria evidenciar esse acontecimento. Ele jamais deixaria passar um acontecimento desse. Ele jamais deixaria de mostrar às pessoas o toque pela fé. O quanto é importante você ter fé, você acreditar no poder de Deus, porque aquele Jesus que aquela mulher tocou e que dele saiu virtude e ela foi curada imediatamente, é o mesmo Jesus a quem nós servimos hoje. E a gente vê mais um passo de fé dessa mulher. Estamos caminhando para o final, tá, irmãos? Então vamos aprender mais uma coisa com essa mulher. Nós já vimos o que ela passou, não é? Nós já vimos a coragem dela, nós já vimos a insistência dela, nós já vimos tudo que essa mulher passou, nós já vimos a atitude dela, nós já sabemos qual o problema dela, a insistência dela, nós já sabemos que ela ouviu a Jesus, né? Já evidenciamos que ela ouviu a Jesus e que ela acreditou, ela creu em Jesus pela sua fé. E nós vamos aprender uma coisa fundamental com essa mulher nesta noite, né? Que com o passo de fé dela, ela deu o seu testemunho. Jesus fez com que aquela mulher testemunhasse o que aconteceu com ela. Jesus naquele momento quebrou vários paradigmas. Primeiro, ela era impura e tocou em Jesus. Segundo, mulher não podia falar em público, não é? Terceiro, não é? Ela poderia ali ser condenada à morte, não é? Porque ela tocou numa pessoa, ela era impura. Mas Jesus fez com que ela testemunhasse. Jesus queria demonstrar ali para as pessoas o poder da fé, né? E ele queria demonstrar também como é importante você não desprezar as pessoas. Que o mais importante é uma pessoa, não é uma regra, não é um dogma. Você não tem que seguir coisas e abandonar as pessoas. Jesus abraçou aquela mulher. Jesus não se importou dela tocar nele, porque o mais importante era a vida dela. Então Jesus estava mostrando para aquelas pessoas que não adiantava seguir meros rituais, se você não exercia o dom da misericórdia, se você não exercia o dom do amor. Não adiantava tantas regras
se você não colocava em prática a principal delas, de servir ao próximo, de amar ao próximo, não é? Não era esse o mandamento mais importante? Mas o próximo era desprezado. O próximo não era acolhido, não é? E ela foi lá e deu o testemunho dela. A gente vê um passo de fé dessa mulher ainda maior, porque como ela teve coragem de fazer isso? Sabendo de todos os riscos que ela estava correndo, mas ela, a Bíblia fala, a palavra do Senhor fala, que ela testemunhou, ela prostrou-se diante do Senhor e contou-lhe toda a verdade. Irmãos, Jesus estava no meio de uma multidão, ele não estava sozinho. Então, certamente, aquela mulher deu o testemunho dela diante de todos. Ela teve coragem de contar a história dela, a cura dela, que ela assumiu que ela tocou no Senhor Jesus, mesmo estando no seu estado impura. E nós estamos sendo movidos por essa fé de falar das coisas boas que Deus tem feito na nossa vida, testemunhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas? Como está a sua fé com o Senhor? Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos, irmãos, ter uma íntima comunhão com o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos encha de toda a fé que só o Espírito de Deus pode nos dar. Que só o Espírito do Senhor nos levanta e nos capacita a testemunhar aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Que nós possamos aprender com essa mulher a perseverança, a fé, a ouvir e ouvir a voz do Senhor Jesus. E acreditar e testemunhar da sua cura, da sua vida, de tudo aquilo que Deus tem feito à sua vida, mesmo em meio às dificuldades, porque ela estava numa situação muito difícil. Ela não estava na melhor situação. Ela tinha padecido muitos anos, mas ela testemunhou ali do seu amor. Ela se levantou, ela não se acovardou. Senhor Jesus chamou, ela poderia ter se omitido e não ter feito nada, porque Jesus não apontou para ela. Jesus perguntou: quem me tocou? E ela se apresentou diante do Senhor Jesus. Que nós possamos ouvir o chamado do Senhor Jesus na nossa vida e colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido e recebido do Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento. Que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor abençoe as vidas, que o Senhor abençoe a todos os enfermos, ó Pai, que estão precisando da Tua cura, que estão precisando do Teu toque. E levante, Senhor, homens e mulheres de fé para testemunhar do Teu amor, do Teu poder, de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei em minha vida. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Meu milagre vim buscar, só você pode mudar minha história. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado.
Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Quero agradecer você que ficou até agora conosco, obrigado pela sua companhia. Nós estamos encerrando mais o culto em casa. Eu quero agradecer demais a sua presença e eu quero só fazer a última observação dessa noite. Continue orando por nós, pela nossa igreja. Domingo agora nós tivemos um contratempo, você que estava ali na igreja percebeu, tivemos uma questão um pouco grave em relação às chuvas, as fortes chuvas que pegaram todo o estado de surpresa. Então continue orando pela nossa igreja, para que a gente consiga resolver essas questões. Continue orando pela Iana, a Iana precisa ainda das nossas orações, e tantos outros irmãos que necessitam da visitação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, não vamos perder a unidade na oração. Vamos continuar sendo exército de oração, e se o Senhor permitir, domingo que vem nós teremos mais um turno de oração presencial ali na igreja, meia hora antes do culto, às 18h30 estaremos ali para sermos exército do Senhor e intercedemos uns pelos outros. E fique ligado no grupo da igreja que nós vamos soltar aí o dia da nossa live de oração. Nós fizemos semana passada e nós vamos fazer essa semana, mas fica ligadinho, nós vamos soltar para você acompanhar conosco e orar juntamente conosco. Não vamos desistir. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Deus te abençoe. Fique com Deus, um restante de noite abençoado, uma semana produtiva, e se o Senhor permitir, nos vemos na próxima quarta-feira aqui em mais um culto em casa. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Tchau.